Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos começando aqui mais uma sessão do nosso Quarta com Data. E hoje a gente vai ter o Fabiano aqui falando conosco sobre o Alteryx, o Code Free, Code Friendly, né? Então, ele vai trazer hoje uma introdução ao Alteryx. Então, bom, rapidamente eu vou falar, as pessoas, bastante gente aqui hoje, talvez alguém não conheça, rapidamente sobre a DataMini e as pessoas. Não, o Fabiano é o nosso gerente, responsável aqui no Brasil pela nossa operação. O Thales é o nosso associate aqui, né? O consultor responsável pelo Alteryx aqui no Brasil. Nosso ACE, aliás, a DataMini tem 2 ACEs, a única parceira Alteryx no mundo que tem 2 ACEs, né? Nós temos o Thales aqui no Brasil, que, se eu não me engano, até o momento ainda é o único ACE aqui na América Latina, e temos o AK, o Andrew King, nos Estados Unidos. E eu sou consultor também responsável pela parte de vendas aqui no Brasil. Bom, a DataMini, né? Nós somos uma empresa americana, tá? A empresa nasceu nos Estados Unidos por volta de pouco mais de 15 anos atrás. E ela sempre teve a visão de uma consultoria boutique, né? Uma consultoria que entrega serviços de qualidade, serviços diferenciados, né? A atender soluções, a gente chama tailor-made, né? Soluções feitas sob medida para cada cliente. Então, todos os projetos, todas as alocações, todos os serviços que fazemos são sempre acompanhados de perto pela gerência, inclusive pela alta gerência da empresa, para que a gente sempre entregue uma solução que atenda diretamente à necessidade do cliente. Aqui nós temos uma lista dos principais clientes, alguns dos principais clientes, né? E vocês veem que a gente tem um portfólio bem distribuído, né? São 8 diferentes ramos que nós atuamos, tá? Ativamente, né? E vários diferentes clientes. Isso dá bastante estabilidade para a empresa também. E suporte financeiro, é óbvio, né? Independente do mercado que a gente tiver, a gente sempre tem bastante cliente para atender. Isso é muito bom, tá? Próximo slide. Aqui é como um pouquinho, né, de como dos serviços que nós na DataMini entregamos e principalmente como nós entregamos também. Então, nós atendemos as soluções de BI, mas de ponta a ponta, né? Pensando desde a integração dos dados até a parte de design e, obviamente, ao longo disso daí, toda a parte de desenvolvimento, né? Aqui nós temos separados todos os diferentes ramos que a gente atua, tá? Então, a parte de BI, a gente trabalha com várias ferramentas. Bom lembrar, nós somos uma empresa agnóstica, então todas as soluções não são pensadas para um produto específico, mas sim para a solução que precisa. Em alguns casos, você pode ter o Tableau a melhor solução, em outro caso, a gente pode definir que o Power BI seja a melhor solução. O MicroStrategy, muitos parceiros nossos, muitos clientes parceiros, né? Tem MicroStrategy e às vezes o custo de migração pode ser muito alto. Então, precisa entender a necessidade e traçar a melhor solução. A Alteryx está aí no meio como destaque. Nós somos parceiro premium da Alteryx, tá? Nos últimos 6 meses, nós trouxemos mais de 100 novos clientes para a Alteryx, tá? Para venda de produto, né? Além de serviços, e estamos, eu acho que um dos clientes mais próximos da Alteryx nas Américas, tá? Nós atuamos, então,
nos Estados Unidos e na América Latina. Aqui no Brasil, naturalmente, e alguns outros países, tá? Peru, e tem alguns outros iniciando a operação. Mas, enfim, a nossa parceria com a Alteryx é muito próxima, tá? Com toda a equipe, e isso ajuda muito. A gente tem sempre ótimos consultores, uma equipe muito completa e uma equipe também que tem um conhecimento muito profundo da ferramenta, tá? E eu vou, como eu estou aqui entre vocês e o que interessa de hoje, né? Eu vou rapidamente falar sobre a parte estratégica e já vou iniciando aí, eu já vou passar para o Fabiano iniciando. Aqui a gente se coloca sempre como parceiro estratégico, né? Onde a gente vai olhar, como a gente falou desde o começo, olhar a solução do cliente. Então, a gente vai olhar qual é a estratégia de negócio, qual que é a necessidade, desenhar a melhor solução e entregar o projeto de ponta a ponta, tá? Obviamente, usando as pessoas corretas, principalmente a tecnologia correta, tá? E, obviamente, tudo isso traz melhores resultados, a gente diz diretamente que é maior lucratividade, tá? Maior lucro para as empresas. Esse é o nosso objetivo, aumentar o lucro dos nossos clientes e parceiros, tá? Então, Fabiano, acho que é com você os próximos passos. Muito obrigado, Doro. Muito obrigado. Deixá-los aí. Vamos lá, Doro. Bom, agradeço aí a presença de todos. E hoje a gente vai estar falando algumas coisas bem interessantes sobre o Alteryx com Python. E para começar esse assunto, a forma que a gente aborda isso através da Alteryx é usando esses dois conceitos que nós temos, chamados de Code Free e Code Friendly. Então, na agenda de hoje, a gente vai falar sobre o que é o Code Free, o que é o Code Friendly, por que usa-se, vamos usar Code Free, essa abordagem de Code Free e Code Friendly, o que ela é, como faz para usar isso, e finalmente nós vamos fazer um use case, né? Então vai ter uma parte prática, onde a gente vai estar usando o Alteryx com o Python e a gente vai mostrar para vocês como fazer essa integração, né? Usando um uso de caso do mundo real, que é bem interessante. Para começar, é assim, por que a Alteryx usa essa estratégia de Code Free e Code Friendly? Então, nota-se que no mercado existe uma demanda crescente por toda essa questão de analytics. Então, se vocês olharem o mercado, vocês percebem que, né, de alguns anos para cá, com essa questão de redes sociais, né, aonde os dados são gerados pelas próprias pessoas, né, dados que são gerados pelas máquinas, dados que são gerados pelos sistemas transacionais normais, né, o volume de dados aumentou muito. E então a Alteryx vem com o intuito, né, de suportar as pessoas que precisam fazer análise de dados. E como proposta, eles enxergam que ter uma única plataforma que suporta diferentes tipos de perfis de profissionais é o caminho a ser seguido. Então, a Alteryx, ela tem essa plataforma que suporta cientistas de dados, que são as pessoas mais técnicas, suporta os analistas de dados e analistas de negócios. Então, uma característica importante da Alteryx é que eles focam em atender um mercado que não é especificamente o mercado de fazer uma venda de uma ferramenta para a área de TI de uma empresa. Eles realmente atendem as pessoas que estão trabalhando ali na frente, fazendo as análises, né, os analistas e quem sabe o pessoal que trabalha mais na parte de data science, né, o cientista de dados. E um detalhe importante da Alteryx
é que, por exemplo, eles são uma ferramenta de ponta a ponta na área de analytics. Muita gente acha que o Alteryx é apenas a parte de fazer a parte de suportar na análise dos dados, mas na verdade eles têm a parte de data catalog, de catalogação dos dados da empresa, eles têm toda essa parte de data prep, eles têm toda essa parte de data analytics, né? Você fazer todas essas coisas um pouco mais complexas, né? Data mining, usar modelos. E finalmente eles têm a parte de reporting também. Então, vamos supor, se você pensar num Tableau, por exemplo, ou Power BI, essas ferramentas, o forte delas é suportar visualização de dados. No Alteryx, e eles têm também, por exemplo, no Tableau você tem o prep do Tableau para você fazer a parte de preparação de dados. No Power BI você tem o Power Query para fazer essa parte de preparação de dados. E o forte deles é a visualização. Enquanto que no Alteryx, o forte é a parte da preparação de dados. Então, a ferramenta é bem mais completa em relação a suportar essas necessidades. E na parte de visualização, ela suporta relatórios também. Então, você pode criar relatórios e distribuir esses relatórios pelo Alteryx. Isso não significa que você não vá ter uma ferramenta que tem como foco a parte de visualização. Mas isso significa que, dependendo do seu use case, você pode estar usando o Alteryx para resolver os seus problemas, independente da ferramenta de visualização. Tá legal? Bom, o que é essa abordagem de code free e code friendly? Bom, code free, como o nome já sugere, é você desenvolver as suas soluções de analytics sem ter que tocar a mão em código. Então, você estará livre de código. É o próprio Alteryx, né, com mais de 200 ferramentas já criadas, vão te ajudar a fazer o profiling dos dados, a preparação, o blending, as análises e os reportes, né? E além disso, você também pode criar soluções de data science preditivas, tudo isso sem ter que se preocupar em estar usando código. Então, esse é um grande diferencial e isso é que permite que a Alteryx possa atingir o mercado de um maior número de pessoas. Assim como o Excel, né? O usuário de Excel pode muito bem usar o Alteryx, né? Como um usuário de Power BI, Tableau, enfim. E o Code Friendly, qual é o conceito de Code Friendly? Então, apesar de você ter essa opção de fazer o Code Free como sendo o carro-chefe, você pode, o Alteryx tem um ambiente que é amigável a códigos. Então, você pode trazer seus códigos já pré-existentes que foram escritos em Python ou em Alteryx e usar isso nos seus fluxos de trabalho do Alteryx sem problemas. E, obviamente, que você poder usar essas linguagens, como o Python e o R, eles têm vários pacotes que já são, né, que estão disponíveis, e você, obviamente, incorpora toda essa robustez desses pacotes do R e do Python dentro do seu ambiente, tá? Então, isso que é o Code Free e o Code Friendly. Bom, para você ter o Code Free, na verdade, é você usar a ferramenta, não tem nada demais, obviamente. Para cada ferramenta, a dica é que você tem aquela parte ali do help das ferramentas. Nessa parte do help você consegue ter todos os detalhes e informações específicos da determinada ferramenta para você saber como usar ela. Então, de acordo com as suas necessidades, conforme você vai se aprofundando no Alteryx e aprendendo, você pode realmente esclarecer e entender todo o comportamento de uma ferramenta usando a própria documentação. E além disso, você tem também no Alteryx uma documentação extensa online, treinamentos online, etc., para você se versar e poder usar o Alteryx, né, e aplicar ele nos seus casos do mundo real. Tá? No caso do Code Friendly, a ideia para você poder, como fazer o Code Friendly,
Na prática, é você importar arquivos que você já tem pré-existentes para dentro do Alteryx a partir de um componente chamado uma ferramenta Python. Tá? Então, a gente tem uma ferramenta Python dentro do Alteryx que você pode estar importando seus arquivos que você já tenha criados para dentro dela. Tá? E para o R, a mesma coisa. Você também pode, só que no caso do R, você precisa copiar e colar. Bom, então a gente vai agora começar a falar um pouco mais do mundo real aqui e mostrar para vocês os exemplos do mundo real. Então a gente tem um use case, um caso de uso, onde imagina que você trabalha em uma empresa como se fosse a Calunga, né? Uma empresa que vende materiais de escritórios, eletrônicos, né? Suprimentos para escritório, móveis, coisas do gênero. E essa empresa está querendo entender como é o comportamento dos seus clientes em relação às diferentes categorias de produtos que eles têm. Em outras palavras, eles estão querendo saber quais são os grupos de cliente que estão comprando dentro de uma determinada categoria de produto. Então, para a gente fazer essa análise e entender esses comportamentos, a gente vai estar usando vamos estar criando um workflow, usando dois arquivos. Um arquivo é o arquivo que vai ter as transações que ocorrem por cliente, né? Então, para cada transação, você vai ter o cliente associado a ela, que é esse Customer Transaction CSV. E vocês vão ter também a Customer Responder Full CSV, que é o arquivo que contém as informações específicas dos clientes, ou seja, ali que você vai saber a categoria, o segmento do cliente, tá legal? Como é que a gente vai, então, abordar e mostrar para vocês o Code Free e o Code Friendly aplicados a esse use case? Bom, para a gente resolver esse use case, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que seguir alguns passos para chegar no nosso resultado final. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é colocar os arquivos dentro do nosso workflow, certo? Então, a gente precisa ter os dados para poder analisar os dados. O segundo passo, a gente vai fazer um join, né? A gente vai associar essas dois arquivos, né, pelo ID do cliente. Depois que a gente fizer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar os dados. Nós vamos sumarizar as informações por categoria de produto e segmento de cliente. E aí a gente vai sumarizar que informações? A gente vai sumarizar as informações de vendas. Então a gente vai ver as vendas por categoria e segmento do cliente, tá legal? Depois que a gente fizer essa sumarização, essa transformação dos dados, nós vamos fazer a preparação dos dados, ou seja, a ordenação dos dados. A gente vai ordenar das maiores vendas para as menores vendas. E, finalmente, a gente vai pegar esse resultado e colocar dentro de um arquivo Excel, onde a gente vai colocar em cada uma das abas do Excel, nós vamos colocar uma categoria de produto, e dentro de cada categoria de produto, nós vamos ter, de forma decrescente, quais são os segmentos de clientes para cada categoria de produto. Isso num Excel, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. E como é que a gente vai fazer isso? Então, para contrastar e mostrar a diferença nas abordagens usando o Code Free e usando o Code Friendly, primeiro a gente vai criar uma versão dessa análise com a abordagem Code Free. Ou seja, nós vamos criar um workflow usando as ferramentas padrão do Alteryx, ok? Então, aqui está um exemplo de como vai ser nosso workflow. A gente vai ter ali a primeira camada de input data, onde a gente vai estar colocando os arquivos. Depois a gente vai ter uma segunda parte, que ali é o join data, que é onde a gente vai estar fazendo o join entre esses dois arquivos pela coluna de Customer ID.
Depois, o próximo passo, nós vamos transformar os dados. A gente vai usar uma ferramenta de summary para sumarizar o tipo de categoria de produto e o segmento de cliente por vendas. Depois nós vamos preparar os dados, nós vamos ordenar esses dados de forma decrescente para finalmente gerar o resultado final, tá? Depois que a gente fizer aquele, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a mesma solução, porém usando a ferramenta Python dentro do Alteryx. Então a gente vai no nosso workflow criar uma solução que faz exatamente a mesma coisa da solução anterior, porém, nesse caso, nós vamos usar o Python para resolver o problema, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui a gente está vendo nesse slide a cara do que a gente vai encontrar dentro da ferramenta do Python. Então, se a gente olhar isso, é um Jupyter Workbook. Para quem está habituado e conhece o Python, você pode trabalhar com o Python localmente na sua máquina, ou você também pode trabalhar com o Python usando o que a gente chama desses workbooks. Então, o Jupyter é uma maneira que você tem para estar fazendo o seu desenvolvimento Python e você consegue misturar código com texto. Então, você cria documentos vivos que tem o código e esse código é executável dentro do próprio documento, tá? E esse documento é um arquivo, e esse arquivo pode ser compartilhado entre as pessoas. Então, você acaba conseguindo seguir uma lógica e aplicar todos os seus passos e documentar ele de uma maneira muito clara e que você consegue compartilhar, tá bom? Então, a gente vai começar. Só uma dica em relação ao... Só um instante. Deixa eu compartilhar agora aqui minha tela como um todo. Se vocês vierem na internet aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Existe a Google, ela tem esse cara aqui, ó, chamado Colab. Então, o Colab, ele é uma ferramenta igual ao Jupyter, porém é da Google. Então, se você vier aqui em Colab, você entra, ele vai mostrar para você uma ferramenta similar ao Jupyter. Então, o que eu faço? Né? Muitas vezes, eu faço testes e desenvolvo aqui, porém eu posso fazer isso dentro do Alteryx, tá? Mas eu uso esse cara aqui e é muito simples. Basicamente, você tem as células de texto e as células de código. Então, a célula de texto, no caso, está aqui. Né? Você pode mover para cima e para baixo. Aqui você escreve o que você quiser. E aqui você coloca os códigos, né? E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. E aí é um arquivo e que você pode usar. Então, a gente vai começar no Alteryx, a gente vai começar fazendo, então, a solução dos nossos passos usando o Code Free. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para deixar mais organizado aqui, eu vou colocar 5 passos aqui. Então, estou pegando containers de ferramentas aqui, só para a gente poder organizar os nossos passos e ficar muito claro o que a gente está fazendo. E aí a gente vai dar os nomes desses containers, tá? Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é isso. Então, o primeiro passo eu vou chamar aqui, ó, desse container de input de dados, certo? Ops. Só um instante que eu vou compartilhar só o Alteryx. Pronto. Então, primeiro vai ser a parte de input de dados, aí o segundo vai ser a parte do join, correto? O terceiro passo vai ser a parte
da transformação dos dados. Ajustar aqui. Transformação. Depois vai ser a parte da preparação. E, finalmente, a gente vai ter a parte do output. Output. Tá legal? Então, assim, qual que vai ser o nosso input de dados? Então, a gente vai pegar aqueles dois arquivos que a gente mostrou para vocês. Eu vou jogar aqui uma ferramenta input aqui para um arquivo e a outra para o outro arquivo, tá? Joguei as ferramentas aqui dentro. Agora, eu vou apontar para o primeiro arquivo. Então, vamos lá pegar o nosso arquivo de transações. Eu tenho aqui, tá aqui, ó, já cai na minha pasta. Meu arquivo de transações é esse, Customer Transactions CSV. Pegamos ele. E aqui eu vou pegar o meu arquivo de clientes. Categorizar a segmentação dos clientes, que é esse aqui, Customer Responded, tá ok? Colocamos eles aqui. E aí, o próximo passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o join desses arquivos. Então, eu peguei uma ferramenta aqui, eu vim aqui no menu em join, aí ele tem essa ferramenta chamada join, aí eu tenho um add de left, um add de right, ou seja, o que vai entrar do meu lado esquerdo, eu vou colocar o arquivo de transação. E do meu lado direito, eu vou colocar o meu arquivo com as informações do meu customer. Conectei eles. Agora eu tenho que configurar a ferramenta de join. Como é que eu faço isso? A gente vem aqui e fala, olha, eu vou usar o Customer ID, underline ID do lado esquerdo, e do lado direito, se você olhar, você vai ver que eu não tenho Customer underline ID, por isso que ele já não marcou automaticamente. Se eu tivesse o mesmo nome de coluna, ele já iria marcar. Como ele não tem, esse está sem o underline, eu vou marcar ele manualmente. Ok. Conectei. Vou fazer o meu select. Vou rodar. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Rodei. Enfim, ele fez o meu join. Está trazendo todas as colunas, mas eu não quero todas as colunas. Para minha análise, eu vou precisar de 3 colunas apenas. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui nas opções e selecionar todo mundo, que vai ser mais rápido. E agora, eu vou pegar as colunas que eu quero. Quais são as colunas que eu quero? Eu quero essa coluna aqui de Customer ID, a coluna de Sales, e eu vou pegar a coluna de Customer Segment. Essa aqui, eu vou puxar ela para ficar antes de Sales, né? A minha de Sales, a de Segment. E aí eu vou rodar. Agora, quando eu olhar aqui no resultado da minha ferramenta de Join, que é o que está no meio, que é o Inner Join, aqui é um Left Join, só o que está de um lado do arquivo e não está do outro, aqui é o Right, e aqui no meio é o que tem em comum. Ele mostrou os meus arquivos, como a gente pode ver, eu tenho aqui as minhas colunas. Agora eu percebi que eu trouxe uma coluna errada. Na verdade, eu não quero Customer ID. Eu quero categoria do produto, que é esse, Product Category, tá? Então, vamos rodar mais uma vez só para deixar a coluna legal. Então, ok. Simples, né? Produto, segmento do Customer e a Sales. Se eu vier aqui na aba de Metadata, dos meus dados de resultado, eu vou ver que está todo mundo do tipo string. Eu não quero que o meu sales, que é um número numérico, que eu vou querer ordenar, etc., ele seja um string. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na coluna de sales e vai falar que esse cara é um double, ok? Falamos que ele é um double, rodamos, retornou normal e aqui ele está falando, foi convertido para um double, perfeito. Aí a gente agora vai fazer a transformação. Então, eu vou pegar a ferramenta de sumarização, vou jogar ela aqui, vou puxar do meu inner join, o resultado ali que tem todos os meus registros que tiveram inner join, conectei aqui no summary, e no summary eu vou sumarizar pelo quê? Categoria de produto, segmento de cliente, e vou fazer um sum de vendas, perfeito?
Vamos rodar. A gente vai ver agora aqui o nosso resultado. E aí, o que é interessante de se ver? Se você olhar aqui nos dados, os números estão já sumarizados, né? Peraí que eu comi uma bola aqui. Eu peguei Product Category 2 vezes. Preciso do Customer Segment. Então, eu vou dar um Group By. Vou mover ele para cima. Isso. Vamos rodar para confirmar. Tá lá. Então, eu tenho aqui as informações sumarizadas. Se você perceber, no passo anterior, as informações não estavam sumarizadas. Você pode ver que essa categoria de tecnologia... Então, olhando para os nossos dados, né, o que a gente tem? Quais são os tipos de categorias de produto? Então, a gente tem tecnologia, móveis, office supplies, né, que seriam suprimentos de escritório, e a gente tem... essas três. E os segmentos de cliente, a gente tem o consumer, que é o consumidor normal, a gente tem pequenos negócios, a gente tem o home office, a pessoa que trabalha em casa, e a gente tem o corporate, que são as grandes empresas. E se você notar aqui, por exemplo, para essa categoria de produtos, você tem tecnologia, você tem 2 registros para o mesmo segmento de cliente, né? A informação não está unificada, agrupada, esses 2 números. Por isso que a gente usou a transformação. Quando eu olhar aqui, na saída da minha transformação, eu vou ter apenas uma vez tecnologia, né? E as informações sumarizadas. Ok. Aí a gente vai fazer agora a parte da preparação. A preparação, a gente simplesmente vai e faz um sort usando a coluna de sales e eu quero que isso seja descendente. Rodei. Aí a gente vai ver o nosso resultado. Está lá o nosso resultado, bonitinho. Os números, o maior em cima e o menor embaixo, né? Independente aqui da combinação. Então ficou feito. E agora a gente vai gerar um output. Então a gente vai pegar a ferramenta de output. Vamos espetar o resultado aqui na ferramenta de output. Aí eu vou falar onde que eu vou jogar esse cara. Eu vou usar um que eu já tenho aqui, só que eu vou botar um outro nome, tá? Underline 2. Dei OK. Ele pediu qual é o nome da minha sheet. Eu vou falar que minha sheet é Product, porque o nome da sheet eu vou fazer dinâmico. Então eu vou botar Product Underline, que é a categoria, né? Ou melhor, eu vou botar Category. Category Underline. E aqui embaixo, eu vou falar para ele usar o Product Category para colocar na quebra do meu resultado dentro da sheet. Criar uma nova sheet, Keep Outline, Append, vamos rodar. Vamos ver o que acontece. Rodou, tá lá. Vamos ver o link aqui. Está aqui a nossa sheet. Então, na verdade, é uma única sheet. A gente vai abrir ela só para mostrar qual foi o nosso resultado. Então, a gente tem aqui, ó, na aba número 1, Category Furniture, então a categoria de móveis, quais são os meus segmentos de clientes que eu tenho aqui de forma decrescente. Então, o que mais gasta comigo comprando móveis são as empresas, depois são as pessoas que trabalham em casa, home office, depois são os consumidores e, por último, o pequeno empresário, principalmente agora. Aqui no Brasil está feio o negócio. Então, vamos lá. E aí vai, né? Office Supplies, a mesma coisa. Então, a gente tem aqui a nossa análise. Ok, está numa planilha Excel. Então, isso tudo que a gente fez foi para ilustrar como a gente faria uma solução relativamente simples com a abordagem de code free, não tive que fazer nenhuma programação. A gente vai fazer agora a mesma coisa, porém usando uma outra abordagem. Que abordagem a gente vai usar? A gente vai usar uma abordagem agora de code friendly. Nós vamos usar Python. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu primeiro esconder esse cara aqui, para não ficar aparecendo. Eu tenho meus arquivos de input, eu vou manter eles do jeito que estão. E agora eu vou trazer a minha ferramenta Python, tá?
pegar minha ferramenta Python, eu posso fazer uma busca e achar ela aqui, ou você também encontra ela aqui dentro de Developer, tem a ferramenta Python. Puxei a minha ferramenta Python, o que eu faço? Eu espeto os meus dois inputs dentro da ferramenta. Então, eu tenho aqui, ó, conexão número 1 e conexão número 2. E perceba que nesse cara, eu tenho 5 saídas. Ou seja, os dados que estão entrando dentro do meu Python, onde eu vou poder rodar os meus códigos usando esses dados, eu vou poder... eu vou poder colocar o resultado em qualquer um desses outputs aqui, tá bom? Então, vamos lá. Cliquei aqui na ferramenta, ele vai me abrir o Jupyter Notebook Loading, tá? Então, ele está abrindo o meu notebook. Abri o meu notebook, eu vou só dar uma expandida aqui. E aí, tem aqui a parte para você começar a trabalhar com o seu notebook. Então, um detalhe importante. Aqui no começo, a gente tem um guideline da Alteryx para como você lê os dados que estão vindo dos inputs. Então, ele fala aqui, ó, se você colocar aqui, ó, essa classe aqui, esse objeto aqui, Alteryx, read, o número 1, significa que você vai ler o que tiver nesse input número 1. Se botar 2, ele vai ler no 2. E para você cuspir o resultado, né, para você jogar fora o resultado, você tem que devolver para o flow, você tem que dar um Alteryx.write data frame, que é o seu, a gente vai falar lá, é o seu data frame Panda, e aí você vai falar em qual saída você quer, na 1, na 2, na 3, etc. Outra coisa importante é que no seu código do Python, se você precisar importar algum módulo, importar alguma coisa, você vai ter que usar como se fosse um pip install, só que vai ser dentro do ambiente Python do Alteryx. Então você tem que usar essa opção aqui, ó, package install package. E aí você vai dar, e você importa esse package aqui, né, que faz parte da Alteryx, aí você dá o package, install package, e aqui você bota dentro de uma lista qual o nome das bibliotecas, né, dos pacotes que você quer importar. Você coloca eles, e aí você roda isso e ele importa. E para rodar isso, você tem duas opções. Você pode... Peraí. Só fechar isso aqui, que eu acho que ele está... Pronto. Para fechar isso, o que você precisa fazer para rodar isso? Você pode dar Ctrl Enter que ele roda. Você clica aqui na célula, dá Ctrl Enter e ele vai executar. Como está tudo comentado, ele não fez nada. Eu vou descomentar e dar Ctrl Enter. Ele vai rodar e a gente vai ter os resultados aparecendo aqui na tela diretamente, tá? Se vocês perceberem aqui em cima, você tem o modo interativo e o modo produção. No modo interativo, significa que conforme você vai desenvolvendo aqui, você vai rodando cada bloco de código e vai vendo o resultado na hora. No modo produção, você não vai ter essa opção, ele simplesmente vai transformar isso em código e vai rodar. Então, as informações não vão ser logadas online aqui na hora, o que vai economizar e vai ser melhor para a produção, tá bom? Então, é isso. Aí, o que eu vou fazer? E a partir daí, para você poder usar e ler os inputs, você precisa ter esse carinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Para começar e demonstrar para vocês, em vez de eu começar a colocar novas células e ir trabalhando aqui, eu vou importar um componente que eu criei, componente não, um workbook que eu criei lá naquele collab da Hilton, da Google, que chama-se Alteryx IPYNB, que é o meu workbook. Eu vou importar esse cara, e esse cara ele está em branco, a única coisa que ele tem aqui a mais é que eu coloquei os passos que a gente usou para resolver o problema, eu vou colocar os passos aqui, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, primeiro passo, fazer o join dos dados. Então, a gente vai fazer o join entre os dois datasets. Depois, a gente vai selecionar as colunas que nós vamos usar. Depois, a gente vai mudar o data type, como a gente fez naquele workflow. Depois, nós vamos sumarizar, agrupar os dados. Depois, nós vamos preparar, que é fazer o sorte. E, finalmente, a gente vai escrever o resultado. Então, eu vou escrever o código de como a gente faria isso aqui no Alteryx. Agora, um detalhe importante. Na parte de leitura dos dados, eu já deixei aqui para facilitar. Eu poderia ler os dados pegando a partir de um arquivo que está em algum lugar na minha máquina, ou eu posso ler a partir do meu input número 1, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou comentar esse cara de baixo, vou descomentar esse, vou comentar esse aqui de baixo, vou descomentar esse,
e vou rodar. O que vai acontecer? Ele rodou, já rodou, e importou esses result sets dentro do meu Python. Eu joguei dentro de um objeto que eu chamo transaction underline df de data frame. Então isso aqui é um Panda data frame. Como pode ver, eu estou importando aqui, ó, Panda SPD. Então eu importei esse data frame e tudo que você lê no Python para dentro do Python no Alteryx, ele se transforma num Panda data frame. Então, quando eu dou esse cara, automaticamente, esse cara se transforma num data frame. Um data frame Panda, para simplificar o entendimento de quem não conhece, é como se fosse uma planilha Excel, tá? Que você vai jogar os dados, e aí, ou como se fosse uma tabela, melhor. Pensa numa tabela que você vai jogar os dados e aí você vai poder manipular a tabela. Você pode fazer join, você pode sortear, você pode selecionar as colunas, você faz todas aquelas operações usuais, tá? Então, a gente faz isso com o Pandas dentro do Python. Então, a gente rodou e importou. Um detalhezinho interessante que a gente tem aqui é o seguinte, se eu pegar, vamos supor, eu vou pegar esse data frame customer, eu colocar ele aqui no final, na última linha, simplesmente boto ele e dou um executar, opa, ele vai cuspir o resultado. Só que, ó, tá vendo que ele está dando erro? Por que ele está dando erro? Ele está dando erro porque a primeira vez que você for usar a ferramenta do Python no Alteryx, você tem que espetar o que tiver que espetar e você tem que rodar para ele alimentar e popular o metadados. Então, eu vou dar um run aqui, ele vai rodar, vamos esperar ele rodar e tal. Terminou, ok, rodou. Aí eu vou clicar aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora, eu não mudei nada, o código está o mesmo. Ó, ele já até populou aqui, ó. Se eu der um Enter, o que ele faz? Ó, sucesso lendo o primeiro, sucesso lendo o segundo, e aí ele printa o meu result set aqui. Então isso é bom, bem interessante para a gente fazer. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer um join desses dois caras com o Python. Então eu vou criar um join data frame, certo? Que vai ser igual ao quê? Deixa eu tirar isso aqui para ver o nome dos caras lá em cima. Rodei. É o transaction data frame. Então eu vou chegar, pegar o transaction data frame. Transaction data frame. Aí eu vou chamar esse método do Panda chamado merge. Aí eu vou fazer o merge com quem? Com o customer data frame, certo? Que é o segundo. Eu estou fazendo um join. Não é merger, é merge. Aí, o que eu preciso falar? Eu preciso falar assim, como é que eu vou fazer esse join? Eu vou fazer esse join usando um inner join. Aí eu vou fazer o join em que colunas, né? Eu vou falar que a minha coluna do data frame da esquerda, left on, vai ser customer ID. Então, a minha coluna do data frame da esquerda, a minha tabela da esquerda seria Customer ID. E aqui o da direita, right on, igual a vai ser Customer ID sem o underline, porque eu não tinha o underline lá. Certo? Fechei, rodei. Customer left on. Ele deu um errinho aqui, peraí. O que eu fiz de errado? Eu esqueci de botar o right aqui, né? Claro. Então aqui, ó, right underline on igual a esse. Rodei. Ok, ele não deu erro. Aí eu vou printar esse cara na tela aqui embaixo só para confirmar que está tudo certo. Tá lá, apareceu ele bonitinho. Aí, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pedir para ele mostrar as colunas, vou deixar pintado as colunas para eu poder fazer referência abaixo. E aí eu vou escolher quais colunas eu quero. Então eu vou criar um novo data frame que eu vou chamar de join select data frame, vai ser igual ao quem? Vai ser igual ao meu join data frame, aonde eu vou selecionar as colunas de product, category, e vou selecionar a coluna de customer segment.
E além dessa, eu vou também selecionar a coluna de sales, tá? Aí no final eu vou dar um copy para ele criar uma nova instância desse objeto e ele não ter relação com o outro e não dar problema. Então, tá lá, ó. Se a gente olhar aqui, a gente já tem o nosso dataset só com as colunas que a gente quer. A gente fez um select. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ver os data types. Se eu rodar os data types desse cara, peraí. Types. O que foi? Ai, meu Deus. The types. Eu estou vendo que o meu product category é um objeto, customer segment é object e o meu sales é um object. Eu quero que esse cara seja um float. Então aqui embaixo eu vou mudar o data type dele. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse carinha aqui, vou selecionar a coluna de sales e aí eu vou falar que ele é igual a ele mesmo. Aí eu vou pegar a coluna de sales, S-type, como tipo, né? E aí eu vou falar que double. E rodo. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vamos ver se ele mudou o data type, certo? Tá lá, ó, meu sales se transformou num float. Bom, finalmente a gente vai transformar os dados. Agora eu vou fazer o group by. Então eu vou chamar de transform.dataframe. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse cara, que é quem eu vou transformar. Aí eu vou chamar esse método aqui group by. Group by pelo quê? Aí eu vou fazer um group by pela coluna product category. Vou agrupar também pela coluna customer segment. E eu vou dizer que asIndex é igual a false. Isso significa dizer que eu não quero que essas duas colunas sejam um índice. Eu vou ter um índice que é como se fosse uma outra coluna que não aparece aqui, que conta de 0 a 1, 2, 3, etc. Acho que é isso. E óbvio. E agora tenho que pegar a coluna de sales, certo? E dar um sum nela. Vamos printar isso aqui para ver se deu certo. Tá lá, ó. Então a gente tem as informações sumarizadas. Vocês veem que já diminuiu, os números estão agrupados. A gente fez a mesma coisa que a gente fez lá. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a ordenação disso. Então eu vou criar um sort data frame, vai ser igual a esse data frame, que é o meu data frame que eu tenho. Aí eu vou dar um sort values by. Eu vou ordenar pelo quê? Sales, certo? E aí eu vou falar ascend igual a falso. Eu não quero ascendente, eu quero descendente. E aí a gente vai ver o resultado aqui. Tá lá o resultado. Os números estão sorteados. Muito bem. O que eu quero fazer no último passo? Eu vou copiar daqui, ó. Eu vou escrever esse meu resultado aqui no último passo e eu vou falar, olha, eu quero escrever esse meu data frame chamado sort no output número 1. Vou botar ele aqui. E aí eu vou vir agora aqui no meu workflow e vou dar adicionar um browser aqui, só para a gente ver se isso vai dar certo. E vamos rodar agora. Vamos ver se vai dar tudo como esperado. Carregou, ele vai jogar todos esses dados lá dentro, ele vai rodar tudo aquilo lá dentro. A gente vai aguardar um minutinho aqui.
Tá lá, ó, bonitinho. Ele gerou o nosso resultado que a gente tratou tudo dentro do Python, ele gerou aqui dentro, tá legal? E agora, o que a gente faz, né? Tranquilamente, a gente vai pegar esse resultado e vai jogar dentro de uma planilha do mesmo jeito, a gente vai criar a mesma coisa, tá? Só para ilustrar. Então, eu vou criar aqui o meu output, eu vou fazer uma gravação aonde? Num arquivo, eu vou pegar esse nome aqui, só que eu vou chamar de 2, dá um save. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou chamar de product category, underline. E aí o que eu vou falar para ele? Eu vou falar, ó, criar uma nova sheet, append com o product category e vou rodar. E vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, o Python vai permitir vocês resolverem problemas que às vezes são mais complexos de você resolver usando uma abordagem code-free. Então, para muitas situações, às vezes faz mais sentido você resolver aqui do que você ficar criando várias macros, você ficar criando alguma coisa no alto, que às vezes para você fazer um deploy para o seu server vai ficar complicado. Enfim, isso pode ser uma boa abordagem. Então, como vocês podem ver aqui, a gente gerou, vamos abrir o arquivo, ele abriu, ó, Product Category, ele colocou, né, a mesma análise a gente fez usando o Python. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer, a gente está à vontade, à disposição agora para responder. O Thales está aqui também, ele conhece muito de Alteryx, né? Você sabe que o Thales ele é um ex, como o Doro falou. A gente tem ele aqui no Brasil e na América Latina, que é um título aí dado pela Alteryx, porque ele é muito ativo na comunidade, conhece muito da ferramenta. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos aqui dar uma olhada aqui, que eu estou vendo que tem algumas. Vamos lá, vamos lá. Doro, se puder me ajudar aqui, ver se tem alguma. Estou vendo que estão tendo alguns comentários aqui no chat. Estamos tendo bastante comentário aqui no chat, exatamente. Aqui. Tem uma questão aqui do José Hilton, né? Uhum. Sobre a performance da ferramenta Python, se é melhor do que as ferramentas, do que a ferramenta padrão. Não é melhor. Então vamos lá. O que acontece, tá, José Hilton? Por exemplo, você pode desenvolver um componente, né, com código Python dentro desse componente da Alteryx, e ele, na hora de executar, ele não é ruim. Na verdade, ele vai ser o tempo que você tiver ali na sua máquina rodando, independente de onde ele for. Mas acontece que, para fazer o desenvolvimento, como ele tem esse Jupyter Notebook embutido dentro do componente, para você carregar e clicar fora e carregar, ele realmente dá uma pensada, ele torna mais lento o ambiente. Então, o que você pode fazer como próximo passo é que, além de você, uma vez que você tenha desenvolvido seu código Python ali e tudo funcione, você pode transformar esse código Python num componente, numa ferramenta padrão da Alteryx. E aí você pode usar o SDK Python lá da Alteryx e está fazendo isso. Tem algumas maneiras de fazer isso bem interessantes. Tem no GitHub tem um negócio chamado Snake Plane, que você pode estar usando ele para ele é um boilerplate que ajuda você a desenvolver uma ferramenta, né, um tool do Alteryx com Python. E é óbvio, só que toda a lógica vai ser similar ao que você cria aqui. Então você pode criar as coisas por aqui, vai usando, resolve, dependendo do contexto, eu acho que a performance só é um pouco pior no processo de desenvolvimento, mas para rodar eu não vejo tanto problema assim. Mas você pode sempre criar uma ferramenta que fica mais fácil a distribuição disso e reutilização disso, tá? Então você pode dar uma olhada na documentação da Alteryx, procurar lá Python SDK, eles têm muita informação.
Tá, o Valdemar está fazendo uma pergunta aqui. Thales, se você quiser pegar essa, gostaria de saber como está o mercado Alteryx no Brasil. Doro também, fica à vontade. Qual a visão de vocês? Como é que está? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Valdemar, eu queria... Bom, eu acho que assim, o mercado do Alteryx no Brasil ainda está ascendente, tá? Eu diria assim, nos Estados Unidos, obviamente, já existe uma presença bem consolidada, né? Principalmente com muitas implantações também, não só de Alteryx Designer, mas dos outros produtos, como o Server, Alteryx Connect, que é a ferramenta de Data Catalog da Alteryx, né? Então, assim, eu acho que aqui no Brasil as coisas ainda estão evoluindo um pouco, até porque as pessoas nem sempre têm a noção do valor que o Alteryx traz para uma organização, no sentido de, né, nessa questão de empoderar, né, os analistas de negócio poderem fazer os seus processos analíticos, né? E aí muita gente faz o quê? Ele posiciona o Alteryx como uma simples ferramenta de ETL, né? Existe ainda esse preconceito um pouco aqui no Brasil, nesse sentido, né, de comparar o Alteryx com outras ferramentas de ETL. Vamos fazer, né, processo de ETL, montar DW no Alteryx, mas não é só esse o valor dele, né? Então, acho que aqui ainda existe um trabalho, né, do time, tanto dos parceiros quanto do pessoal da Alteryx, de trazer esse conceito de self-service analytics, né, para dentro do Alteryx e conseguir empoderar as pessoas aí, os analistas de negócio que às vezes não têm tanta, né, tanto conhecimento em TI, né, conhecimento em fazer código e tudo mais. E esse movimento está crescendo cada vez mais, até porque também está vindo mais conteúdo, né, da ferramenta em português. Aqui para o Brasil tem uma comunidade mais forte. Então, eu acho que ainda está um pouco ascendente, eu diria, aqui no Brasil. Até complementando, eu tenho também visto bastante mudança com relação às corporações, né? As empresas estão começando agora, né, nesse momento assim de acreditar um pouco mais no cientista de dados, né? Um pouco mais no gestor do dado e estão apostando mais em pessoas, obviamente utilizando o Alteryx, consigam gerar mais resultado, obviamente, né? Gerar mais resultado em menos tempo, de uma forma muito mais amigável, né? Como a ferramenta propõe. Então, assim, a gente tem visto também o mercado aceitando mais, né? Comprando mais ferramentas, cursos. Então, é uma ascendente que, se seguir aí a experiência que a gente viu no mercado americano, tende a crescer bastante para os próximos meses e próximos anos aí. Pessoal, tem mais dois comentários. O Valdemar, então, ele fez um comentário, né? Se pode entender o Autos como uma ferramenta de ETL com uma UI mais amigável. Em relação à informática, data stage e talent. Eu não diria que não, o posicionamento da Alteryx não é esse. O Thales pode me corrigir, mas a visão da Alteryx é que eles não são uma ferramenta de ETL, porque uma ferramenta de ETL você vai tentar vender, né? Ou seja, quem é que vai passar o crivo é o pessoal da área de TI, né? O Alteryx ele é mais para ser usado pelos analistas, então para as pessoas poderem resolver seus problemas de dados de uma forma independente, só que ele é escalonável. Depois você pode sim transformar isso numa solução meio que corporativa também, mas eu diria que o objetivo dele não é ser uma ferramenta de ETL. E só mais uma coisa, depois você pode até adicionar, Thales, como a gente está chegando no final, o Thiago Silva perguntou se a gente tem alguma comunidade de Alteryx no WhatsApp. Eu acho que você tem alguma coisa para indicar para ele aí, não é, Thales? Sim, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, só que o WhatsApp limita um pouco o número de membros, né? Então já está um pouco cheio. O que eu recomendaria é procurar a comunidade em português da Alteryx. Acho que vou até tentar mandar o link aqui para você, tá, Thiago? E tem no Telegram também, que no Telegram já não tem limite, né? Se você procurar Alteryx Brasil lá, o grupo da Alteryx Brasil, você consegue
achar o pessoal lá também, por lá também. Mas eu vou mandar para você aqui no chat o link da nossa comunidade em português, tá? Porque lá você consegue compartilhar suas dúvidas e procurar material também, né, de estudo. Então, eu recomendo fortemente você se inscrever na comunidade, participar ativamente lá. Toda vez que tiver uma dúvida, inclusive um dos nossos... Uma das pessoas que está aqui no webinar é o Carlão, né? O Carlos, ele participa bastante da comunidade, está sempre ajudando lá. Então, se tiver uma dúvida, você pode postar lá e se quiser procurar saber mais sobre o Alteryx, tem bastante recurso lá também. Muito bem. E para complementar, eu lancei um pool, duas perguntas. Se vocês puderem responder para a gente ter essas informações. A primeira pergunta é em relação a que ferramenta de visualizações, aonde vocês trabalham, a empresa que vocês trabalham, que é normalmente a mais usada, né? Qual que é o padrão, digamos assim. A gente sabe que às vezes tem mais de um, mas seria legal dar a percepção de vocês em relação a isso. E a segunda pergunta é para as empresas que têm Alteryx, se tem ou não tem, né? 0 licenças, quantidade de licenças. Quantas licenças tem na empresa que você trabalha? Alteryx, né? 0, 1 a 5, 6 a 10. Quanto que eles usam, tá bom? Era mais isso. Se vocês puderem responder, a gente já está quase terminando. 6 de 9 responderam. Só mais algumas respostas e a gente vai ter tudo aqui. E acho que fora isso, é isso, pessoal. A gente faz essa quarta com data, a gente convida vocês a participarem, a gente está entendendo o que é interessante para a gente estar compartilhando aqui. A gente trabalha com diversas tecnologias diferentes, ferramentas diferentes, né? Então, se vocês puderem dar sugestões, inclusive, fiquem à vontade para falar com a gente pelo LinkedIn, sugerir coisas, mas a gente vai estar sempre tentando manter um quarta com data. A gente está pensando em talvez mudar esse horário de meio-dia, porque eu acredito que não seja um bom horário, porque às vezes a pessoa vai almoçar e prejudica. A gente está pensando em talvez fazer mais tarde, tipo no 6h30, 7 horas, alguma coisa assim. Mas a gente experimenta e vê. Mas a ideia é essa, é a gente realmente se reunir aqui, mostrar o que a gente está fazendo, ouvir de vocês e vamos juntos. Tá? Eu agradeço a presença de todos e um abraço, até a próxima. Thales, obrigado. Doro, obrigado. E a gente se fala depois. Se vocês quiserem dar um tchau, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, nada a complementar. Obrigado pela apresentação, obrigado a todos pela presença. Um abraço. Tá legal, um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Um abraço, obrigado, Thales. Tchau, Doro. Tchau, Caio.